sou o Ronanzen e seja muito bem-vindo ao compilado de melhores vídeos do canal de 2024. Aqui você só vai ver os melhores shorts do canal. Então o bagulho tá louco. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque esse ano foi incrível. Eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês. Sério, gente, muito obrigado. Dito isso, já pega sua pipoca e bora assistir esse compilado, porque ele tá muito bom. Mano, a inteligência artificial foi longe demais. O dia que eu joguei Subway Money. Fala galera, Ronanzinho aqui. Eu tava aqui em casa de boa até que do nada eu recebi esse vídeo. Mano, como que pode? Literalmente a minha voz falando. E eu já cansei de quase morrer várias vezes. Agora tu jogando Subway Money. É muito fácil de jogar. Até o Aguinaldo tá jogando, tá esperando o quê? Os caras tão usando a minha voz pra divulgar golpe de cassino agora. Eu achei muito engraçado, mas eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo disso. A tatuagem que eu fiz do Cristiano Ronaldo é fake. Recentemente eu postei um vídeo falando que eu iria tatuar o comentário com mais likes do meu vídeo. E o comentário com mais likes foi esse aí do Cristiano Ronaldo. E como eu prometi, eu realmente fiz a tatuagem. Eu vi alguns comentários de algumas pessoas falando que a tatuagem era fake. E não, mano. Realmente, infelizmente, eu tatuei isso. Nesse exato momento, ela tá cicatrizando. Eu também vi alguns comentários de pessoas falando que essa é a geração que faz tudo por atenção e seguidor. E, mano, os caras tão se incomodando porque eu fiz uma tatuagem no meu corpo. Mas uma coisa é certa, eu não tô fazendo vídeo fake por like. As histórias que eu conto são fake. Eu já vi vários comentários nos vídeos de histórias de pessoas duvidando se realmente aquilo aconteceu. Porque realmente, as histórias da minha vida são muito aleatórias. E eu não conheço ninguém que já quase morreu tantas vezes quanto eu. E eu vou ter que contar um segredo. Pra surpresa de muitos, sim, todas as histórias são verdadeiras. Então não, nenhuma história é fake. A história do dia que eu quase caí do tobogã, a que eu acabei com o aniversário, a que eu quase morri brincando de esconde-esconde, todas são verdadeiras por incrível que pareça. Eu tô começando a achar que eu sou imortal. Aproveitando isso, eu acabei de lançar um compilado com as melhores histórias do canal. Então corre lá pra ver. Histórias de um sonâmbulo. Cara, teve uma vez que eu tinha uns 11 anos e eu tava dormindo em casa de boa. E do nada eu acordei de madrugada e comecei a me trocar pra ir pra escola. Eu coloquei meu uniforme, eu peguei minha bolsa. E mano, era tipo 4 horas da manhã. E minha mãe acordou com uns barulhos e foi pra sala. E quando ela chegou lá, eu tava quase saindo de casa. Mano, eu queria saber o que teria acontecido se ela não tivesse ido lá. Eu teria ido pra escola de madrugada. A minha mãe teve que começar a esconder a chave depois desse dia. Outra coisa que eu fazia muito, que é muito bizarro, eu acordava de madrugada e ia no quarto dos meus pais e ficava parado na beira da cama deles. Mano, minha mãe direto acordava e tomava um susto. Eu sei, eu sou muito estranho. Se inscreve aí no canal, mano, pra você não perder nenhum vídeo de história. O dia em que eu criei uma doença na escola. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. E eu tinha acabado de assistir aquele filme O Diário de um Banana. E no filme tem o toque do queijo. Que se alguém pegar o toque do queijo, a pessoa tá infectada. E o único jeito dela se livrar do toque do queijo é tocando em alguém pra passar o toque pra frente. E eu tive a brilhante ideia de fazer isso na minha escola. Eu peguei uma fatia de queijo, levei pra escola e relei no meu amigo. Daí pronto, a escola virou um caos. Era todo mundo passando o toque do queijo. Até que passaram o toque do queijo pra um garoto na escola. Que coitado, mano, ele não tava entendendo nada. Todo mundo tava ignorando ele. E ele começou a ficar muito triste com isso, porque ele não tava entendendo nada que tava acontecendo. Ele teve que ir na diretoria e fizeram uma reunião na sala falando pra pararem com essa brincadeira de mau gosto. E eu que comecei com tudo isso, mano, mas eu não sabia que ia tomar essa proporção. O dia em que minha irmã quase me matou brincando de esconde-esconde. Essa história aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos. E a gente tava brincando de esconde-esconde em casa. Ah, e a amiga da minha irmã tava brincando também. E ela queria procurar a gente. E eu tive a brilhante ideia de me esconder debaixo da minha cama. E a minha irmã se escondeu em cima do guarda-roupa. Então se passou um tempinho e ela começou a procurar a gente. E do nada ela entrou no quarto e achou a minha irmã. E pra se salvar, a minha irmã pulou de cima do guarda-roupa com tudo na cama. E antes de eu contar o que aconteceu, se inscreve aí, mano, pra você não perder nenhum vídeo de história. A cama não aguentou o peso dela e quebrou com tudo, mano. E eu tava debaixo da cama e por muito pouco um pedaço de madeira não pegou na minha cabeça, mano. Eu me escondi tão bem que eu quase fui pro céu. O dia mais assustador da minha vida. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos. E eu tava em casa indo dormir. E quando eu era criança, antes de dormir eu ficava um pouco deitado com meus pais. Então tava eu, a minha mãe no quarto e o meu pai assistindo TV na sala. Então eu tava lá deitado e do nada eu vi uma sombra muito estranha no corredor. No formato de uma pessoa. E não tinha como ser ninguém de casa. Então eu comecei a gritar desesperado e o meu pai veio correndo da sala. A minha mãe acordou no susto perguntando o que tinha acontecido. E até hoje eu não sei o que era aquilo. Mano, eu tenho certeza que era um fantasma. O dia mais azarado da minha vida. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. E tinha acabado de lançar o filme do Deadpool. E eu e meu amigo queria muito assistir esse filme no cinema. Só que tem um porém. O filme era pra maiores de 18 anos. E o meu amigo já tinha 18 anos. E eu só tinha 11 anos. Ah, e eu esqueci de mencionar um pequeno detalhe. Não tinha cinema na minha cidade. Então a gente teria que pegar um ônibus e ir pra outra cidade pra ir assistir o filme. E foi isso que a gente fez. Chegando no cinema, a gente foi comprar os ingressos. E adivinha só? Obviamente deu tudo errado. A moça falou que só poderia entrar com o acompanhamento dos pais. Só que, mano, a gente
gente tava muito longe da minha cidade. Era impossível isso acontecer. E o filme já tava quase começando. Então meu amigo entrou e eu fiquei pra fora do cinema por quase 2 horas. Mano, isso não foi azar, isso foi burrice mesmo. Eu fui pra outra cidade pra assistir o filme e acabei nem assistindo, mano. O dia em que eu briguei no aniversário. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. E eu tava na casa do meu amigo e era aniversário dele. E ele era o único amigo que tinha um PC bom. E eu tava lá jogando Minecraft. E eu fiquei um tempão construindo a minha casa. Até que chegou a hora de cantar parabéns. E eu fui lá, porém eu deixei o Minecraft aberto. A gente cantou parabéns bonitinho e quando eu volto pro PC, o primo dele tava lá. E ele tava colocando um monte de TNT na minha casa. Quando ele viu que eu cheguei, ele acendeu as TNTs. Mano, eu gritei. Não! E parti pra cima dele. Desgraçado, você explodiu minha casa. E a gente começou a sair na porrada no meio do aniversário. E, mano, ele era uns 3 anos mais velho que eu. E ele lutava karatê. E meu amigo separou a gente. E, mano, eu fiquei com muita raiva. O dia em que eu e minha irmã saímos na porrada. Essa história aconteceu quando eu tinha 8 anos. E quando eu era criança, eu e minha irmã se odiavam. A gente brigava o dia inteiro. A gente era tipo arqui-inimigo. E teve um dia que eu tava jogando videogame de boa. E minha irmã simplesmente chegou na sala e mudou de canal. Mano, e eu fiquei muito bravo. Então eu levantei, peguei o controle da mão dela e voltei pro canal do videogame. Ela começou a gritar comigo, falando que agora é ela que ia assistir TV. E pegou o controle da minha mãe e mudou o canal de novo. Mano, toda vez ela fazia isso, eu não aguentava mais. E eu nem pensei 2 vezes, eu parti pra cima dela. A gente começou a sair na porrada no meio da sala. Era soco, era chute, era puxão de cabelo, arranhão. Parecia o UFC. Até que minha mãe chegou em casa e bateu em nós dois. E pra piorar, a gente ainda ficou de castigo. Só quem tem irmão vai entender como que é esse sentimento. O dia em que eu fugi da polícia. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 10 anos. E eu tava na casa dos meus primos e era feriado. E a cidade onde eles moravam era muito pequena. E eles tiveram a brilhante ideia de invadir uma escola. Então a gente foi até essa escola, pulamos o muro e ficamos brincando lá dentro. Só que eu tava morrendo de medo de acontecer alguma coisa. E do nada a gente escutou um barulho de sirene. Mano, nessa hora eu entrei em choque. E o policial começou a gritar do lado de fora, falando que já sabia que a gente tava dentro da escola e que era pra gente sair. Mano, nessa hora a gente saiu correndo e pulamos o muro dos fundos. E a gente se escondeu no mato. Quando a gente volta pra casa, adivinha quem tava lá? Um policial conversando com os pais dos meus primos. Mano, eu só me meti em treta. O dia em que eu fui roubada na sala de aula. Hoje vai ser a minha esposa que vai contar a história, porque eu tô sem voz. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 14 anos. E eu tinha acabado de ganhar meu celular novo. Só que na nossa escola era proibido usar celular. Então deu a hora do intervalo e eu deixei o celular dentro da minha bolsa. Aí eu fui pro intervalo e quando eu voltei, a minha bolsa estava aberta. Nessa hora eu já entrei em choque. Eu comecei a procurar e o meu celular tinha sumido. Mano, eu fiquei desesperada. Então eu lembrei que tinha uma câmera na sala de aula. Então eu fui direto na diretoria, mas eles falaram que não se responsabilizavam por isso. Mas mesmo assim, eles olharam na câmera e por incrível que pareça, a câmera não pegava no meu lugar. Então, basicamente, roubaram meu celular novinho na sala de aula. E depois disso, eu fiquei um bom tempo sem celular. O dia em que eu quase acabei com o carnaval da minha família. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E eu e minha família tava na praia. E eu tava brincando na beira da praia. Só que tem um porém. Eu não sei nadar. E a minha mãe disse: não é pra ir no fundo, fica só no raso. Aí beleza, eu fui brincando. Fui entrando mais no mar. Fui indo pro fundo. Até que do nada, o meu pé afundou na areia. Mano, eu fiquei desesperado. Porque não tinha ninguém perto de mim. E eu literalmente comecei a me afogar. Eu comecei a gritar debaixo da água, só que ninguém me escutava. E minha mãe olhou pra água, viu que eu não tava lá. E ela começou a gritar desesperada, achando que eu tinha sumido. E eu lá debaixo da água. Eu comecei a ficar fraco. A minha vista começou a escurecer. Foi passando o filme da minha vida na minha cabeça. E do nada alguém me puxa pelas pernas e me salva. E esse alguém era o meu pai, que me salvou por muito pouco. Mas um pouquinho que eu ficasse ali, mano, já era. O dia em que eu quase fui preso por passar trote. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos. E eu tava na casa de boa e meus pais tinham saído de casa. E o meu pai tinha servido o exército quando ele era mais novo. E ele tinha uma caneca do exército. E nessa caneca tinha um número de telefone. E eu não sei porquê, mas eu tive a brilhante ideia de passar trote pra esse telefone. Então eu peguei o telefone, disquei os números e comecei a ligar. O telefone começou a chamar e do nada alguém me atendeu. Alô? Alô? Quem que tá falando? O Jacinto. Jacinto? Eu não conheço nenhum Jacinto. Por acaso isso aqui é um trote? Lógico que não. Ah, que bom. Porque eu não quero ir na Avenida Arapuã 129. Mano, do nada o cara falou o endereço da minha casa. Eu fiquei em choque nessa hora e desliguei o telefone correndo. O cara era policial, mano. Eu fiquei morrendo de medo de ser preso. E, mano, pode ser muita coincidência, mas depois eu fiquei olhando pela janela de casa e passou um carro de polícia na frente da minha casa. Depois desse dia eu nunca mais passei trote na minha vida.
O dia em que eu quase matei um garoto afogado. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos. Eu e minha família tava numa chácara com várias pessoas da igreja. E lá tinha piscina. Eu adorava piscina. Então depois que a gente comeu, todo mundo ficou em volta da piscina pra ver quem que ia pular primeiro. Só que eles estavam demorando muito, mano. Daí eu falei, para de graça, entra logo. E empurrei um menino. E ele não sabia nadar, mano. Quando ele caiu na piscina, todo mundo ficou em choque. Gente, o Juninho não sabe nadar. Todo mundo pulou na piscina pra salvar ele. E, mano, ele quase morreu afogado. Só que eu não sabia que ele não sabia nadar. E todo mundo ficou pistola comigo. Inclusive meus pais, que me deram uma surra que, mano, eu nunca vou esquecer. Mas também, coitado do menino, quase morreu à toa. O dia em que eu fui pego roubando no mercado. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos. E a minha avó me chamou pra ir no mercado que era perto de casa. Daí beleza, a gente chegou no mercado, a minha avó foi pegando as coisas e colocando no carrinho. E eu fui indo junto com ela. Até que chegou a hora de passar as compras. A minha avó começou a passar as compras normalmente. E eu não sei o porquê, mas eu tive a brilhante ideia de pegar um bombom e colocar no bolso. Mano, eu não sei porque eu fiz isso. Se eu pedisse pra minha avó comprar o bombom, com certeza ela iria comprar. E quando chegou a hora de sair do mercado, um segurança veio na minha direção e falou: você não vai pagar o bombom, não? Mano, eu fiquei em choque nessa hora. Eu sei que era só um bombom, mas realmente eu tava roubando. Daí minha avó olhou pra mim e falou: oxe, menino, por que você não passou na compra? Mano, eu não sei explicar porque eu fiz isso. Daí minha avó pediu desculpa pro segurança e voltou lá e pagou o bombom. Eu confesso, eu era uma criança meio burra. Pô, mano, se inscreve aí no canal pra eu conseguir comprar um bombom. O dia em que eu quase morri numa festa de aniversário. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E eu fui convidado pra uma festa de criança. E chegando lá, tinha uma cama elástica. E aí que tá o problema. Quando eu fui brincar na cama elástica, tinha um moleque de 15 anos pulando lá. E mano, eu era muito pequeno. E o moleque era gigante. Então eu comecei a pular, só que ele tava pulando muito alto. E sabe quando alguém pula perto de você na cama elástica e você pega impulso e vai muito alto? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Ele deu um pulão do meu lado e eu fui muito alto. Só que quando eu fui cair, eu caí de cabeça no ferro em volta da cama elástica. E mano, eu não lembro bem o que aconteceu. Mas eu só sei que abriu um buraco na minha cabeça e sangrou muito. E tiveram que me levar correndo pro hospital, porque acharam que eu ia morrer, mano. E o pior é que depois eu falei pros meus pais sobre o moleque e ninguém sabe quem é esse moleque até hoje, mano. Será que foi uma alucinação na minha cabeça? Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu morria de vontade de lutar karatê, porque eu adorava assistir os Guerreiros do Wasabi. E de tanto encher o saco da minha mãe, ela finalmente me colocou numa aula de karatê. Mas o real motivo que eu queria fazer era pra impressionar uma menina da minha escola. Então quando eu cheguei pra fazer a primeira aula, adivinha quem tava lá? Exatamente, a menina que eu gostava. Nessa hora eu já fiquei em choque. Daí o professor me coloca pra lutar com um menino muito mais velho que eu. E eu não tinha noção nenhuma de luta. E não deu um segundo de luta. E ele já tinha me imobilizado. Não deu nem tempo de pensar. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe que eu nunca mais queria lutar karatê na minha vida. O dia em que eu invadi uma aula online. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 15 anos. E a gente tava na época de aula online. Só que eu odiava entrar pra assistir. Eu ficava jogando com meus amigos. Até que teve um dia que eu tava jogando com meus amigos. E do nada, um dos meus amigos teve uma ideia de invadir a aula online do irmão mais novo dele. E sim, eu sei, isso é muito errado. Então ele pegou o link da aula e mandou pra gente. Mano, quando a gente entrou, o professor nem percebeu. E do nada, meu amigo colocou um funk estourado no microfone. Mano, o professor tomou um susto e todo mundo da sala começou a rir. O professor ficou pistola e falou que gravou tudo. E ele fechou a sala, expulsou todo mundo e abriu de novo pra ninguém invadir. Mano, nem em época de aula online eu parava. O dia em que meu pai quase quebrou meu pé. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 10 anos. E o meu pai tava me levando pra ir pra escola. Chegando lá, eu desci do carro normalmente. Só que eu esqueci a minha bolsa dentro do carro. Então eu voltei pra pegar. Só que quando eu abri a porta, o meu pai acelerou o carro e passou com a roda em cima do meu pé. Mano, o carro até chegou a dar uma levantada. Na hora eu nem senti nada. Então eu peguei minha bolsa e entrei na escola. Quando eu sentei na carteira, o meu pé começou a inchar, mano. Mas no final das contas não aconteceu nada. O meu pé só ficou amassado mesmo. O dia em que minha mãe esqueceu de me buscar na escola. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 5 anos. E como vocês sabem, eu sou um pouquinho desastrado. E eu acho que isso é de família, porque a minha mãe é bem esquecida das coisas. E eu estudava numa escolinha de criança. E eu tava lá de boa e deu a hora de ir embora. Então os pais começaram a buscar seus filhos. As crianças foram indo embora. Começou a ficar à noite. E só sobrou eu na escolinha. E nada da minha mãe aparecer pra vir me buscar. Só que eu não podia ir embora sozinho, porque eu não sabia onde eu morava. Então as tias da escola ligaram pra minha mãe. E quando ela atendeu, ela já tava em casa jantando, mano. E ela não tinha percebido que eu não tava em casa. Mano, como que alguém esquece que tem filho? O dia em que eu quase fui atropelado. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 12 anos. E eu tava saindo da escola pra ir em casa a pé. E era bem na época que lançou Pokémon GO. E eu tava muito viciado nesse jogo. Então eu tava jogando enquanto andava na rua. E eu nem tava prestando atenção no que eu tava fazendo. Até que eu fui atravessar a rua. Só que o sinal tava verde. E quando eu fui atravessar, tava vindo um carro muito rápido. E o carro ia me pegar em cheio, mano. E quando ele foi bater em mim, uma mão me puxou do nada pra trás. O meu amigo me puxou, graças a Deus, e eu não fui atropelado, mano. Foi por muito pouco. Depois desse dia eu nunca mais mexi no celular enquanto eu andava na rua.
O dia em que eu quase morri no encontro. Logo quando eu e minha esposa começou a namorar, a gente sempre marcava de se encontrar numa praça perto da escola. E chegando lá, tinha uma descida gigantesca. E eu sempre ia de bicicleta. E nesse dia, minha namorada tinha chegado mais cedo, então ela tava lá embaixo me esperando. Quando eu vi ela lá embaixo, é óbvio que eu quis impressionar ela. Então eu desci correndo de bicicleta. Quando eu desci, o freio da bicicleta parou de funcionar e eu passei reto com tudo. E fui parar no meio do mato. E adivinha só o que a Ana fez? Ela ficou rachando o bico de dar risada da minha cara. Ai, gente, eu não tive culpa. O menino quase se matou sozinho. O dia em que eu quase morri afogado. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos. E eu tava na casa do meu tio, que tinha piscina. Só que eu não sabia nadar. Então eu perguntei se a piscina era rasa. E meu primo disse que sim, que eu podia entrar. Só que quando eu entrei, mano, eu não achava o fundo dessa piscina. Eu comecei a me afogar, eu fiquei desesperado. E ninguém percebeu isso. Eu fiquei um tempão me debatendo na água. Eu tinha que ir no fundo da piscina com a ponta do pé pra pular e respirar. Eu comecei a gritar, só que ninguém me ouvia. E depois de muito tempo tentando, eu acabei morrendo. Brincadeira. O meu tio pulou na piscina e me salvou. Mano, eu nunca engoli tanta água na minha vida. Hoje eu vou quebrar o recorde do joguinho do Gol. O recorde mundial é de 99.999. E hoje eu vou quebrar esse recorde. Eu comecei jogando normalmente de cara. Logo eu percebi que eu iria ficar horas e horas jogando isso. E depois de um tempo eu descobri algo que iria me ajudar muito. Eu não sabia que o dinossauro abaixava, eu achava que ele só pulava. E isso me ajudou muito. Eu não aguentava mais ficar perdendo, meu dedo já tava até doendo. Eu pensei em desistir várias vezes. Eu tava muito longe de quebrar o recorde. Até que eu descobri uma técnica secreta que me ajudou muito. E depois de horas e horas tentando bater esse recorde, isso aconteceu. Eu recebi um presente misterioso do YouTube. Como vocês sabem, eu adoro quebrar recordes do YouTube. Como um vídeo com mais comentários do Brasil, um emoji na placa. E agora eu tô em busca da primeira placa de 100 mil inscritos sem postar nenhum vídeo. O YouTube já me enviou um presente misterioso uma vez. Que foi essa vitrola muito linda. Que tem até meu nome. E esse presente é extremamente raro. Poucas pessoas têm. O que será que veio dessa vez? Então eu abri a caixa e, mano, olha isso que lindo. É um ursinho colecionável barra caixa de som. Que vem nessa plataforma com o meu nome. E isso aqui que eu achei muito da hora. O cara é um gênio do marketing. Muito obrigado, YouTube. Vocês são incríveis. O dia em que eu sofri um acidente de carro. Sim, mais uma das histórias que eu quase morri. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos. E bem no dia era aniversário do meu pai. Daí beleza, a gente tava lá de boa e no meio da festa acabou o refrigerante. E meu pai falou pra gente ir lá comprar de carro. Então foi eu, meu pai, o amigo dele e meu amigo no carro. Daí beleza, a gente comprou o refri e quando a gente tava voltando, do nada um carro bateu com tudo no nosso carro. E eu não lembro muito bem, mas eu tava sem cinto. E eu meti a cara no banco. Quando a gente saiu do carro, tinha amassado ele todinho. E por incrível que pareça, ninguém se machucou. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. Mano, quando eu tinha uns 7 anos, eu morria de medo de alienígenas. Esse era o meu maior medo de todos. E quando eu era criança, existia um vídeo chamado Trote da Bina, que basicamente é um vídeo de um ET passando o trote pras pessoas. E eu morria de medo desse vídeo. E teve um dia que eu tava indo dormir, e a minha irmã tava na sala no computador. E todo mundo de casa já tava dormindo. E do nada, minha irmã colocou esse vídeo do Trote da Bina muito alto no PC. Daí eu achei que o ET tava em casa querendo me pegar, mano. Eu saí correndo pela casa gritando: mãe, o ET quer me pegar! Todo mundo de casa acordou em choque. Eu cheguei a mijar nas calças, mano. Hoje eu vou chegar no paraíso do povo. Pra chegar no paraíso, você precisa conseguir mais de 500 pontos. Isso é muita coisa. Nesse joguinho do Paul, existe 4 fases: o chão, o céu, o espaço e supostamente o paraíso. Mas será que é verdade? Eu comecei jogando normalmente, mas mano, tava muito difícil. E logo eu percebi que eu iria ficar muito tempo jogando isso. E depois de um tempo, eu descobri que o Paul atravessava a tela. Isso me ajudou muito. Eu já não aguentava mais ficar perdendo e voltando pro início. E enquanto eu tava jogando, eu lembrei que falta muito pouco pra gente conseguir 6 milhões de inscritos. Então se inscreve aí. Eu já tinha chego no espaço, agora só faltava mais uma fase. E depois de horas e horas tentando chegar nesse suposto paraíso, aconteceu isso. Coisas erradas que eu fazia na escola. Cara, eu já vou logo avisando pra você não fazer nada do que eu vou falar aqui nesse vídeo. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. E eu tava na sala de aula de boa, e do nada o meu amigo apareceu com uma lanterna. E a gente teve a brilhante ideia de fazer uma pegadinha com um outro amigo nosso. Quando ele fosse levantar, a gente iria colocar a lanterna na cadeira dele. Mano, olha as ideias que a gente tinha. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele foi sentar, a gente colocou a lanterna. E ele sentou em cima da lanterna. Ele saiu correndo pela sala e começou a chorar. A lanterna quase rasgou a calça dele, mano. Eu sei, a gente passou um pouquinho dos limites. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, do nada eu comecei a gostar de anime. E eu virei otaku. Eu sei, podem me zoar. Mas na verdade eu só comecei a gostar de anime porque todos os meus amigos gostavam. E mano, eu não sei se vocês já viram um otaku pessoalmente, mas normalmente eles são assim. A única diferença é que eu não andava com o manto da casa. E o pior é que essa fase durou até os meus 15 anos. Que foi aí que Jesus me libertou. Mano, olha essa foto que eu achei aqui no meu celular. Parece que eu tô mó torto com mó cabeção. Eu fiquei meia hora tentando entender o que aconteceu nessa foto. Eu tô sentado na cadeira e a Ana tá abraçada
atrás de mim, mas, mano, ficou muito zoado. Quando eu vi essa foto pela primeira vez, mano, bugou meu cérebro. A primeira vez que eu fiquei sozinho em casa. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos e os meus pais iriam sair de casa. E eles só iriam voltar de madrugada. Então eu iria ficar sozinho a noite toda, basicamente. E na minha cabeça eu pensei, nossa, eu vou ficar jogando videogame até tarde, eu vou comer o que eu quiser. Ninguém vai mandar em mim hoje. E, cara, eu realmente fiz isso. Eu fiquei jogando videogame a noite toda. Só que depois de um tempo, o clima começou a ficar um pouquinho estranho. Eu não sei se era coisa da minha cabeça, mas, mano, eu comecei a ouvir uns barulhos muito estranhos. E eu fiquei em choque com isso. Então eu peguei e saí correndo pro meu quarto e me escondi debaixo do meu cobertor. Porque eu fiquei morrendo de medo. Eu confesso, eu era uma criança meio medrosa. Quando eu tava na escola, eu tinha uma professora que ela era muito aleatória. Quando todo mundo tava conversando, do nada ela parava no meio da sala e fazia um T com a mão. Um T de tempo. E você só podia tomar um T 3 vezes. E teve uma vez que o moleque da minha sala tava conversando e ela chamou a atenção dele uma vez. Só que ele não parou de conversar. Mano, ela foi correndo até a mesa dele e fez um T supremo. Todo mundo da sala começou a rir, mano, até ela. Quando eu tava na escola, eu tinha uma professora de português que não sabia ler. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Uma professora de português que não sabe ler. E ela era meio estranha, ela brigava com todo mundo do nada. E teve um dia que os moleques da minha sala pegou um CD e tacou pra cima tipo um frisbee. Daí essa professora tomou um susto que ela se escondeu debaixo da mesa e começou a gritar: gente, se esconde, um disco-viador! Disco-viador! Mano, como que isso é possível? Teve uma outra vez que uma garota desmaiou no meio da sala na aula dela. E todo mundo foi ajudar ela, inclusive eu. E adivinha só o que a professora fez? Exatamente, brigou comigo porque eu levantei do meu lugar e não avisei ela. O que ela queria que eu fizesse? Que eu levantasse a mão e falasse: professor, eu posso, por favor, ajudar a menina que tá quase morrendo aqui? O dia em que eu sofri bullying na escola. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos e eu tinha acabado de me mudar pra uma cidade nova. Então eu teria que ir pra uma escola nova também. E eu tava em choque por conta disso, porque eu não conhecia ninguém daquela cidade. Então quando eu cheguei na escola, a primeira coisa que eu vi foi 2 gêmeos, que eles eram basicamente os valentões da escola. Só que tem um pequeno detalhe: o uniforme dessa escola era regata e eu tenho uma pinta debaixo do sovaco. E esses 2 e os 2 gêmeos viram essa pinta e começaram no meio da sala a cantar: pinta no sovaco, pinta no sovaco. Mano, eu fiquei parado vendo eles fazendo isso e a primeira coisa que passou na minha cabeça foi meter um socão no meio da boca deles. Foi basicamente isso que eu fiz. Eu meti um socão na boca de um dos meninos. Depois desse dia eu nunca mais fui pra essa escola. Minha mãe me tirou no mesmo dia. E foi assim que eu parei o bullying, na porrada. Quando eu era criança, eu gostava muito de comer chiclete. Todo dia eu ia num barzinho perto de casa e comprava um monte. E teve um dia que eu tava comendo vários de uma vez e eu tinha uma mania de engolir o chiclete quando acabasse o gosto. E nesse dia, minha avó me viu fazendo isso. Ela chegou em mim e falou: se você ficar engolindo eles vão prender tudo nas suas tripas e você vai morrer. Quando ela terminou de falar isso, eu entrei em choque e comecei a chorar muito. Eu não quero morrer! Depois desse dia, eu nunca mais engoli nenhum chiclete na minha vida, mano. Eu fiquei traumatizado. Se inscreve aí no canal pra mais histórias como essa. O dia em que eu ameacei a minha mãe falando que eu ia ligar pra polícia. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 13 anos. Eu não lembro porquê, mas a minha mãe tava brigando muito comigo. E eu não sei o que passou na minha cabeça, mas eu falei: ai, já chega, mãe, eu vou ligar pra polícia. Mano, na hora que eu falei isso, a minha mãe coringou da cabeça. Ela começou a falar: então liga, eu quero ver se você tem coragem. Liga, vamos ver o que eles vão fazer. Moleque, se você ligar pra polícia, nossa, mas você vai ver o que vai acontecer com você. Mano, eu entrei em choque. Porque eu falei isso só pra ela parar de brigar comigo. E ela coringou das ideias. Ela continuou brigando comigo e eu ainda fiquei de castigo por falar isso. Eu acho que era mais fácil eu ter ligado pro exército mesmo. Hoje eu vou tentar apagar uma vela com um soco. Eu já vi vídeos de várias pessoas fazendo isso e eu sempre me perguntei: será que eu consigo fazer isso? Então eu peguei uma vela, acendi ela e quando eu fui tentar, não aconteceu nada. Então eu me preparei, tentei de novo e não, eu não consegui de novo. Eu fiquei tentando várias vezes por vários minutos e não aconteceu nada. Eu até me queimei. E enquanto eu tava tentando, eu lembrei que falta muito pouco pra gente chegar em 7 milhões de inscritos. Então se inscreve aí. E depois de horas tentando, eu já não aguentava mais não conseguir. Então eu me concentrei, foquei na vela e aconteceu isso. Sim, por incrível que pareça, eu consegui apagar uma vela com um soco, mano. Pode vir Kung Fu Panda. Desde que eu era criança, eu sempre fui muito fã do Relâmpago McQueen. E teve um dia que eu fui na chácara do meu tio e eu levei o meu carrinho favorito. Só que à noite a gente ia ter que voltar pra nossa cidade pra ir pra igreja. Quando a gente chegou na igreja, eu me toquei que eu tinha esquecido o meu carrinho lá na chácara do meu tio. Daí eu falei pro meu pai: pai, eu acho que eu esqueci o meu carrinho lá no tio. Daí ele respondeu: vixe, já era então. Quando ele falou isso, na hora eu já comecei a querer chorar. Daí ele olhou pra mim e falou: engole o choro. E eu não aguentei e falei: eu quero o meu carrinho. Minha mãe já me olhou torto na hora, me pegou pelo braço e me levou pro
pro banheiro e eu apanhei dentro do banheiro da igreja, mano. E o pior de tudo é que eu ainda fiquei sem carrinho. Mas eu não tinha culpa, mano, eu era só uma criança. O dia em que eu apareci na TV. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 12 anos. E nessa época o meu canal era muito pequeno. E eu fui convidado pra participar de um programa de TV aqui na minha cidade. E mano, eu tava muito nervoso. Eu queria ter a gravação pra mostrar pra vocês, mas a única coisa que eu tenho desse dia é uma gravação que a minha irmã fez. Mano, olha como eu tava em choque. Esse foi o dia mais constrangedor da minha vida, porque eles passaram o meu vídeo na minha frente, mano. Foi muito constrangedor. Quando minha mãe era criança, ela era bem pior que eu. Se vocês acham as minhas histórias doidas, é porque vocês não viram as da minha mãe. Pra vocês terem noção, ela é a filha mais nova de 7 filhos. E teve um dia que a minha tia ganhou uma boneca e a minha mãe ficou morrendo de ciúmes. E o que uma criança morrendo de ciúmes que acabou de ver sua irmã ganhando uma boneca bem mais legal que a sua poderia fazer? Exatamente. Pegar a arma do meu avô e dar um tiro na boneca. Mano, ela pegou a boneca escondida da minha tia, colocou na parede e estourou a boneca no tiro. Eu tô falando, mano, as histórias da minha mãe eram insanas. Se inscreve no canal pra mais histórias assim. Quando eu era mais novo, eu tinha muito medo daquela série The Walking Dead. E os meus pais não deixavam eu assistir ela. Mas mesmo assim eu assistia escondido. Só que eu achava muito da hora esse tema de zumbi. Então eu e meus vizinhos brincavam de apocalipse zumbi na rua. A gente pegava aquelas armas de Nerf e fingia que era de verdade. Mano, era muito da hora. Era sempre um zumbi e o resto era sobrevivente. E a brincadeira acabava quando só sobrava um. Mas sem querer me gabar, mas já me gabando, eu sempre ganhava todas as rodadas. Já que você assistiu até o final, se inscreve aí no canal pra mais histórias assim. Quando eu era criança, eu tinha um primo que toda vez que a gente se juntava, alguma coisa dava errado. E teve uma vez que ele ia dormir em casa e a gente teve a brilhante ideia de brincar de lutinha. Mas não era qualquer lutinha, era aquelas lutas de WWE. Era soco, a gente pulava no sofá, o bagulho era insano. Mas nesse dia em específico, eu já tava cansado de perder pra ele. E eu não quis nem saber, eu peguei uma cadeira e dei uma cadeirada no meu primo. Mano, nem ele tava esperando isso. E sabe quando a criança fica com vergonha de chorar e finge que não doeu? Foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu vi que ele tava querendo chorar, eu comecei a falar: ô, mano, não chora não, se minha mãe estiver chorando, ela vai bater em mim, velho. E o moleque lá morrendo de dor segurando o choro. Mano, eu tinha uma raiva de quando eu ia brincar com outras crianças mais velhas, eu sempre era o café com leite. E não tem coisa pior do que você ser o café com leite numa brincadeira. Basicamente você não existe. E nesse dia eu tava na igreja e a gente foi brincar de pega-pega. E obviamente, por eu ser mais novo, eu era o café com leite. E eu percebi que ninguém tava querendo me pegar. E eu fiquei muito bravo por conta disso e falei: tá bom, gente, eu já entendi que vocês não querem brincar comigo. Da próxima vez é só falar que eu nem venho. E peguei, virei as costas e saí chorando pra minha mãe. Depois desse dia eu nunca mais fui café com leite nas brincadeiras, mano. Meio que funcionou. Quando eu era criança, tinha um programa que passava na TV que se chamava Super Nani, que basicamente era uma mulher que ia nas casas das crianças mal criadas e sem educação e botava elas na linha. E mano, eu morria de medo dela, porque qualquer coisinha que eu fazia, minha irmã falava: ó, eu vou ligar pra Super Nani, hein? E teve um dia que eu tava na escola e tá ligado aquelas pessoas que vai na escola vender livro, fazer palestra? Então, foi uma pessoa fantasiada de Super Nani na minha escola pra dar uma palestra de educação pra gente. Meu amigo, quando eu vi isso, eu entrei em choque e comecei a gritar: não, Super Nani não, eu prometo, eu vou ser bonzinho, eu não quero aparecer na TV. Porque eu achei que ela tava gravando o programa dela na minha escola. Mas na verdade era só uma pessoa aleatória fantasiada dela. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. E os meus pais tinham saído de casa e deixaram a minha irmã cuidando de mim. Quando os meus pais saíram, a minha irmã teve a brilhante ideia de cortar o meu cabelo. E eu sabia que isso ia dar ruim, mas como eu era uma criança burra, eu não fiz nada. Então ela começou a cortar meu cabelo e, mano, ficou muito zoado. Quando os meus pais chegaram e viram meu cabelo, a minha irmã tomou uma surra da minha mãe. Que coitada, mano, eu rachei o bico. E o pior de tudo é que eu apanhei também, porque eu deixei ela cortar o meu cabelo. Coisas aleatórias que aconteceu comigo na escola. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. Eu tava lá na escola de boa. E quando dava o intervalo, a gente ficava na quadra. Só que quando dava o sinal, a gente tinha que voltar pra sala. E se ficasse enrolando pra entrar, as tias fechavam o portão da quadra. E a gente ficava preso na quadra. Isso aí era uma regra da escola. Então eu tava lá de boa no intervalo e deu o sinal. E eu e meus amigos, a gente esperava um pouco pra entrar na sala. E nesse dia, o meu amigo quis zoar com a minha cara. Quando a gente tava saindo da quadra, o meu cadarço desamarrou. Só que eu tinha pouquíssimo tempo pra amarrar ele. Quando eu comecei a amarrar, o meu amigo foi lá e desamarrou ele. Eu amarrava e ele desamarrava. E a gente ficou nessa até que do nada o portão fechou. E mano, a gente ficou preso dentro da quadra. E o pior de tudo é que a próxima aula era prova. A gente ficou implorando pra tias abrirem o portão, só que não podia porque era a regra da escola. Então basicamente a gente perdeu a prova e a escola ligou pros nossos pais. Mas pô, mano, eu não tive culpa. Quem teve culpa foi meu amigo. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. Quando eu era criança, eu tinha acabado de assistir o filme Toy Story. E caso você não saiba, esse filme é sobre brinquedos com vida. E quando eu assisti esse filme, eu fiquei muito desconfiado dos meus brinquedos. E eu coloquei uma câmera no meu quarto escondida pra gravar os meus brinquedos, mano. Eu ficava: vai bem 10, se mexe aí, duvida aí você se mexer. É óbvio que não aconteceu nada. Outra coisa que eu fazia muito era fingir desmaio pra ver a reação dos meus pais. Eu tava andando com a minha mãe no mercado e do nada eu:
Mas minha mãe nunca acreditava. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. E eu tava na casa do meu amigo e era aniversário dele. E todos os meus amigos estavam lá também. E a gente teve a brilhante ideia de brincar de Five Nights at Freddy's na vida real. Porque o quarto do meu amigo era igualzinho do jogo. Então era 3 animatrônicos e um sobrevivente. E eu ia ser um animatrônico. Quando a brincadeira começou, todo mundo saiu do quarto e só ficou ele. E eu fiquei escondido debaixo da cama e dei um sustão no meu amigo. Mano, mas eu dei um susto tão grande no meu amigo que ele quase morreu do coração e quase mijou na calça. A gente teve que parar um pouco com a brincadeira, porque ele ficou traumatizado. Coisas aleatórias que aconteceu comigo. Teve um dia que eu tava voltando pra casa e eu morava em apartamento. E quando eu fui entrar em casa, a porta tava trancada e eu tava sem chave. Então eu fui lá e liguei pra minha mãe. Só que ela só iria voltar pra casa daqui 3 horas. Então eu fiquei tentando abrir a porta, só que ela não abria de jeito nenhum. Eu até tentei usar um clipe, só que não deu muito certo. A única coisa que me restava era sentar no chão e esperar. E depois de quase 2 horas, do nada o meu vizinho chega e me fala: "Ô, Renan, tudo bem? O que você tá fazendo sentado na frente da minha porta?" Mano, eu tava tentando abrir a porta errada. Eu tinha entrado no andar errado e eu fiquei todo esse tempo tentando abrir a porta do meu vizinho. E a porta de casa tava aberta. Coisas que eu odeio no Natal. Cara, eu já vou logo começar com uma coisa que eu acho que todo mundo odeia. Não é possível que alguém goste disso. Que é uva passa. Irmão, se você gosta de uva passa, você é maluco. Outra coisa que eu odeio é sempre a mesma coisa. O tio do pavão é pra comer e a tia perguntando das namoradinhas. Todo ano é a mesma coisa, mano. Outra coisa que eu também odeio, mano, é o amigo secreto. Não é possível que só eu odeio isso. Você tira uma pessoa aleatória e você nem sabe quem que te tirou. E você pode tirar um presente muito ruim, mano. E você não tem nem o direito de reclamar. E, mano, outra coisa que eu odeio é ter que esperar até meia-noite pra comer. Eu sei que é tradição, mano, mas eu tô com fome. Mas se tem uma coisa que eu odeio é quando você assiste o vídeo e não se inscreve no canal. Ô, mano, se inscreve aí, me dá esse presente aí de Natal. O dia em que eu quase coloquei fogo na minha casa. Essa história aconteceu quando eu tava aqui em casa de boa. E do nada me deu uma fome. Só que eu tava com muita preguiça de fazer alguma coisa pra comer. Então eu fui pela solução mais óbvia, o bom e velho miojo. Então eu coloquei o miojo na água e fui pra sala. Só que eu acabei me distraindo e esqueci do miojo. E do nada deu um clarão na cozinha e o miojo começou a pegar fogo. Sim, o miojo começou a pegar fogo. Eu tinha ficado tanto tempo na sala que a água no miojo tinha secado. E o miojo torrou. Mano, como que alguém consegue colocar fogo no miojo? Esse aqui é o Bat-Bag, um brinquedo que foi banido por ser considerado perigoso demais. E eu comprei ele. O Bat-Bag parece ser um brinquedo inofensivo. 2 bolas conectadas numa corda e o objetivo é ficar batendo elas o mais rápido possível. Eu comecei brincando normalmente, mas já logo percebi o motivo dele ter sido banido. O meu objetivo é conseguir ficar 10 segundos sem errar. Enquanto eu tava tentando, me lembrei que falta muito pouco pra chegarmos em 7 milhões de inscritos. Então se inscreve aí. E quando eu achei que finalmente eu ia conseguir, aconteceu isso. Esses dias eu fui convidado pra uma festa de amigos e quando eu cheguei lá e fui cumprimentar os convidados, aconteceu isso. Oi, prazer, Johanna. Hã? Sim, eu finalmente encontrei uma pessoa que tem o mesmo nome que o meu. Caso você não saiba, o meu nome é Johanna e o nome da menina era Johanna. E eu nunca tinha encontrado ninguém com o meu nome. Os dois ficou sem entender nada porque, mano, foi muito aleatório. Quando alguém chamava ela, eu olhava porque eu achava que era comigo. Isso foi muito estranho porque nunca tinha acontecido isso na minha vida. Hoje eu vou contar todos os degraus do maior prédio da minha cidade. Esse aqui é o maior prédio da minha cidade. E eu vou contar degrau por degrau com esse contador de cliques aqui no meu celular. Então bora lá começar. Comenta aí, quantos degraus você acha que vai dar? Eu comecei subindo as escadas e logo percebi que iria demorar muito. Mal tinha passado o 3º andar e eu já tava cansado. Esse prédio tem aproximadamente 70 metros. E a minha perna já tá cansando. Eu tava subindo bonitinho e quando a gente chegou na metade do prédio, o meu celular acabou a bateria. E a gente perdeu toda a contagem. Então eu tive que descer tudo e começar do zero. Só que agora a gente vai usar esse contador de cliques automático. Eu já não tava mais aguentando. Imagina morar no último andar e o elevador estragar. E depois de muito tempo, finalmente a gente chegou no último andar. E antes de revelar quantos degraus deu, se inscreve aí no canal. E um prédio com quase 70 metros tem exatamente 342 degraus. Teve uma vez que eu e o meu pai tava assistindo o jogo do Corinthians e era final de um campeonato. E o meu pai comprou um daqueles fogos de artifício pra soltar quando acabasse o jogo. E quando acabou o jogo, o Coringão ganhou. E o meu pai ficou muito feliz, até porque é raro, né, o Corinthians ganhar. E ele foi lá e acendeu o foguete, só que tem um pequeno detalhe. A gente morava em apartamento e era pro foguete ir pra cima. Só que eu não sei o que aconteceu, mas quando o meu pai acendeu o foguete, ele foi pra baixo. E na frente de casa tinha um restaurante. E ele entrou com tudo lá dentro. Mano, quando a gente viu isso, a gente apagou todas as luzes de casa e fingiu que nada aconteceu. Mano, pelo jeito fazer cagada é de família. Teve uma vez que eu tava na escola e do nada chegou uns policiais na sala de aula pra falar sobre o ProErd. E caso você não saiba o que é isso, o ProErd é um programa contra as drogas. E eles vão na sua escola, te dão uma aula sobre isso, tem até uma musiquinha. E no final do ano tem a formatura desse projeto. E quem fosse dançar na apresentação dessa formatura ia ganhar nota em todas as matérias. E eu que não sou bobo, é lógico que eu me inscrevi pra dançar. E, mano, mal sabia eu a vergonha que eu ia passar. Olha a roupa que eu tinha que usar. Pô, mano, eu até mereço sua inscrição só por essa
humilhação. Ah, e tem um pequeno detalhe, eu era o único menino que ia dançar. Mano, foi muito vergonhoso, porque eu não sabia dançar, eu só tava ali pra ganhar nota. Mas hoje eu posso dizer que eu fiz pro Erd, não usem drogas, se inscrevam no canal. Teve uma vez que quando eu era criança, eu tava assistindo o Clarence Otimista, e tava passando um episódio onde ele cria o dinheiro do Clarence e todo mundo da escola começa a usar o dinheiro que ele criou e ele fica rico. E eu, como era uma criança burra, pensei, por que não criar o meu próprio dinheiro? E foi exatamente isso que eu fiz, eu criei o dinheiro do Yohanan. Eu peguei um monte de papel e desenhei umas notas de 100 e levei pra escola. No começo tava todo mundo gostando, porque era dinheiro de graça. Até que eu fui chamado pra diretoria porque estavam querendo comprar coisa na cantina com o dinheiro que eu inventei, mano. Pô, mano, eu não tinha culpa, eu só era uma criança muito criativa. Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir novelas. As minhas novelas favoritas eram Carrossel e Chiquititas. Ah, mas Ronanzinho, novela é coisa de menininha. Irmão, só os de verdade assistiram Carrossel e Chiquititas. Na época que passava Carrossel na TV, não se falava de outra coisa na minha escola. Eu lembro que eu odiava Maria Joaquina e aquele Jorge Cavalieri. Mano, quando passou aquele episódio que a Maria Joaquina amassa as flores do Cirilo, eu fiquei tipo assim, não, Cirilo, não chore, ela não te merece. Mano, eu não aguento mais, eu preciso contar a verdade pra vocês. A minha esposa ronca. Mas não é um ronquinho normal, parece um trator. Eu não sei mais o que eu faço, mano, eu já tentei de tudo. Eu só espero que ela não me expulse de casa quando ela ver esse vídeo. Quando eu era criança, o meu sonho era ser lixeiro, porque eu achava muito da hora ver os lixeiros correndo atrás do caminhão. E teve um dia que eu tava lá na escola e a professora perguntou o que a gente queria ser quando a gente crescesse. Daí todo mundo começou a falar as profissões e quando chegou na minha hora de falar, eu falei que eu queria ser lixeiro. E todo mundo da sala começou a rir da minha cara. A professora parou, fez todo mundo ficar em silêncio e deu uma maior lição de moral na sala porque não tinha nenhum motivo pra eles estarem rindo. E mano, eu ganhei o maior respeito da sala. Como que eu sobrevivo a todas as histórias da minha vida? Mano, são inúmeras histórias que eu já quase morri ou de algum machucado. Mas a verdade que eu tava escondendo de vocês todo esse tempo é que... eu sou imortal. Eu tenho o dedo mais feio do mundo. Caso você não saiba, o meu dedo era normal, antes de um travessão cair em cima dele. O meu dedo foi literalmente esmagado e os médicos tiveram que reconstruir ele. E mano, ele ficou muito feio. Se você olhar ele de lado, ele parece uma baleia. Mano, olha a diferença do meu dedo normal pra ele. Crianças, nunca se pendurem um travessão. Logo quando eu completei meus 18 anos, eu fui chamado pro alistamento militar do exército. Que caso você não saiba que é isso, todo jovem quando completa 18 anos tem que ir no exército pra ver se vai virar soldado ou não. E é literalmente desse jeito. Se o sargento falar que você vai pro exército, você não tem o que fazer, você vai e pronto, acabou. Então eu tava aqui em casa de boa e do nada eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp falando que eu teria que estar lá no exército tal dia. E se eu não fosse, eu teria alguns problemas. Mano, nessa hora eu entrei em choque, porque eu jurava que eu ia virar soldado. Então eu fui lá no exército, fiz o exame e, mano, tem um bagulho muito constrangedor que todo homem vai ter que passar por isso. Eu não sei se já te contaram, mas você tem que tirar suas calças na frente do soldado pra ele examinar uma parada lá, mano. Eles fizeram algumas perguntas lá pra mim, perguntando se eu queria servir ou não, daí eu falei que não. E eu fui dispensado. Mano, graças a Deus eu não fui recrutado, porque eu não sei o que eu faria se eu fosse aceito. Esse é o último vídeo do meu canal. Pois é, amigos, infelizmente esse é o fim do canal. Durante esses anos no YouTube, conquistamos coisas incríveis. Conhecemos pessoas incríveis. Mas infelizmente, esse é o fim. Mas antes de tudo isso aqui acabar, eu só tenho uma coisa a dizer. 1º de abril. Se inscreve aí no canal se você realmente achou que era o fim do canal. Relaxa, mano, não é o fim do canal. Teve uma vez que quando eu era criança, eu tinha acabado de ganhar um PlayStation 2. E eu gostava muito de jogar aqueles jogos de Lego. Só que tinha um pequeno problema. Lá em casa, a gente só tinha uma TV. Então eu não podia jogar à noite porque o meu pai ia assistir jornal. E eu tive a brilhante ideia de esperar todo mundo dormir e jogar escondido. Mas era óbvio que isso não ia dar certo. Então eu esperei todo mundo dormir, fui lá na sala, baixei o volume da TV e comecei a jogar o videogame. Do nada, eu só vejo a luz do corredor acendendo. E eu escuto. Que você tá fazendo acordado essas horas? Mano, a primeira reação que eu tive foi desligar a TV e fingir que eu tava dormindo no chão. A minha mãe chegou na sala e eu tava deitado no chão, mano. Graças a Deus a minha mãe não me bateu, ela só mandou eu ir dormir. Já que você assistiu até o final, se inscreve aí no canal pra mais histórias assim. Teve uma vez que eu tava na praia, tá ligado naqueles caras que fazem tatuagem de rena? Então, eu nunca tinha feito. Eu tive a brilhante ideia de fazer o símbolo da Katsuki do Naruto. Então eu cheguei lá no cara e pedi a tatuagem. Só que era pra fazer só o contorno. E ele foi fazendo a tatuagem, eu fui percebendo que ele tava pintando o meio. Só que eu fiquei com vergonha de falar que não era assim. Quando ele terminou a tatuagem, ficou horrível. Mas eu falei pra ele que eu adorei. Então eu esperei um pouco, andei na praia e entrei na água e comecei a tentar tirar aquela atrocidade. Quando eu olho pra trás, tá lá o tatuador parado me olhando com uma cara triste falando: você não gostou, amigo? Mano, eu fiquei com muita dó dele. Mas eu não tive culpa, mano, ficou muito ruim.
Coisas aleatórias que aconteceram na minha escola. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E a gente tinha uma professora que era muito chata. Ninguém gostava dela, porque ela gritava com todo mundo. Daí do nada a gente teve a brilhante ideia de fazer um baixo-assinado pra tirar ela da escola. Todo mundo da sala assinou, porque não tinha uma pessoa que gostava dela. E quando chegou no dia de entregar pra ela, a gente tava morrendo de medo. Mas uma menina foi lá e entregou pra ela. Quando ela viu, ela rasgou o papel na hora. E disse que não iria adiantar de nada. E se passou um mês, ela foi demitida. Teve uma vez que eu fui convidado pra uma festa de aniversário do meu amigo. E era aquelas festas de adolescentes. Então teria muita bebida, música alta e um bando de adolescentes irresponsáveis. E eu particularmente não bebo. E basicamente todo mundo que ia pra essa festa iria pra beber. Quando eu cheguei na casa dele, mano, parecia aquelas festas de filme americano. Todo mundo já tava bêbado. E foi aí que surgiu uma grande questão. Quem que ia fazer o churrasco? E eu era o único que tava sóbrio no rolê. E todo mundo olhou pra mim. Então eu me ofereci pra fazer o churrasco. E mano, eu nunca tinha feito um churrasco na minha vida. Mas meu amigo, eu virei um mestre cuca e fiz o melhor churrasco de todos. Todo mundo me elogiou, mano. Mas agora eu não sei se realmente tava bom ou se era porque eles estavam bêbados. Eu fui perseguido por um homem no mercado. Eu e minha esposa fomos no mercado pra gente fazer compras e até aí tava tudo de boa. A gente tava gravando um vídeo de mercado pra minha esposa até que a gente começou a perceber que tinha um cara olhando meio estranho pra gente. A gente ignorou, mas todo o corredor que a gente ia, ele tava lá também. E eu comecei a ficar meio desconfiado. E por segurança eu comecei a gravar as aparições dele. Porque tava muito estranho. E não parecia coincidência. Pra vocês terem noção, a gente foi do outro lado do mercado pra fazer um teste. E quando eu olho pra trás, mano, ele tava seguindo a gente. Teve uma hora que ele sumiu e minha esposa viu ele no caixa e bem na hora ele viu a gente. Então passou um tempinho e do nada ele apareceu de novo, só que sem nenhuma compra. Não foi uma nem duas, foram mais de 15 vezes que ele apareceu e eu consegui gravar. A gente esperou ele sumir de novo e depois a gente foi embora. Mano, isso foi muito estranho. O dia em que eu quase apanhei de uma velha na rua. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. Eu tava lá em casa de boa e do nada meu amigo me chamou pra brincar na rua. Então a gente ficou brincando na rua e na rua que a gente morava tinha uma casa que parecia que tava abandonada. Mas por incrível que pareça, essa casa tinha campainha. E tivemos a brilhante ideia de ir lá apertar e sair correndo. Então meu primeiro amigo foi lá, apertou e saiu correndo. O segundo foi lá, apertou e também saiu correndo. Quando eu fui apertar, do nada saiu uma velha com um pedaço de pau gritando: eu vou matar vocês! Mano, a gente saiu correndo pra casa. E a velha seguiu a gente até em casa e ficou gritando no nosso portão e batendo com um pedaço de pau no portão. Mano, os vizinhos tiveram que ir lá acalmar ela, porque senão ela iria bater na gente. Quando eu era criança, eu queria muito jogar GTA, só que minha mãe não deixava. Eu só jogava quando eu ia na casa dos meus primos. E pra eu jogar escondido em casa, eu tive a brilhante ideia de ir numa feira e comprar um GTA com mod do Sony. Sim, do Sony. Minha mãe nem desconfiava. Ela passava na sala quando eu tava jogando e perguntava: oi filho, o que você tá jogando? Daí eu respondia: Sonic, mãe. E o Soniczão roubando um carro lá de fundo. Minha mãe nem sabe disso até hoje. Se inscreve no canal pra mais histórias assim. Eu já relei no Cristiano Ronaldo. Existe uma teoria que conecta qualquer pessoa do mundo através do toque. Basicamente funciona assim. Eu já encontrei o Enaldinho, que já encontrou o MrBeast, que já encontrou o Cristiano Ronaldo. Então, teoricamente, eu já encostei no Cristiano Ronaldo. Eu tenho até uma tatuagem dele. E de acordo com essa teoria, eu consigo fazer isso com qualquer pessoa do mundo. Tipo com o Neymar, esse aí é até mais fácil. Eu já encontrei o MC Daniel, que já encontrou o Neymar. E dá pra fazer isso com literalmente qualquer pessoa do mundo. Hoje eu vou chegar no Michael Jackson através do toque. Existe uma teoria que conecta todo mundo através do toque. Me desafiaram a chegar no Michael Jackson. Então bora lá, que eu acho que esse aí vai ser um pouquinho difícil. O Michael Jackson já veio pro Brasil e ele foi entrevistado pela Glória Maria. E a Glória Maria já foi no programa da Ana Maria Braga. E a Ana Maria Braga já foi no Podpah, podcast do Igão e do Mítico. E o Ronanzinho já encontrei os dois pessoalmente, então basicamente eu já encostei no Michael Jackson. Mas agora eu vou tentar chegar nele, só que sem passar por essas pessoas, mas eu vou ter que incluir o Manuel Gomes. O Michael Jackson já encontrou a Xuxa, e a Xuxa já encontrou o Rodrigo Faro. E o Manuel Gomes já foi no programa do Rodrigo Faro, e eu já encontrei o nosso querido Caneta Azul pessoalmente. Então, seguindo essa lógica, eu já encostei no Michael Jackson através do Manuel Gomes. Eu já toquei na Rainha Elizabeth e no Albert Einstein, tá duvidando? Eu já toquei no Brino, que já tocou no Neymar, e o Neymar já tocou no Pelé. E o Pelé já tocou no Barack Obama, e o Barack Obama já tocou na Rainha Elizabeth. E a nossa querida Rainha Elizabeth já tocou num cara chamado Churchill, que já tocou no Charlie Chaplin, que coincidentemente já tocou no Albert Einstein, então basicamente eu já toquei nele também. Eu já encostei no Elon Musk e no Messi, tá duvidando? Eu já encostei no Enaldinho, que já encostou no MrBeast. E o MrBeast já tocou no youtuber Marques Brown. E o Marques já gravou com o Elon Musk. Boa, já chegamos no Elon Musk. E o Elon Musk já se encontrou com o Kanye West. E o filho do Kanye já encostou no Messi. Então, basicamente, seguindo essa lógica, eu já encostei no Elon Musk e no Messi. Se inscreve aí no canal pra mais vídeos como esse. O dia mais assustador da minha vida. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. E nessa época existia uma história que era da loira do banheiro. Que, caso você não saiba, é uma história de terror que você tem que ir no banheiro e falar loira do banheiro 3 vezes e ela supostamente iria aparecer. E todo mundo acreditava nisso. E eu, como era uma criança burra, eu também acreditava. Então eu tava lá
lá de boa na escola e meus amigos chegaram falando: aí, mano, bora invocar a loira do banheiro? Mano, quando ele falou isso, eu fiquei morrendo de medo. Mas todos os meus amigos toparam. E pô, é lógico que eu não ia ficar de fora. Então a gente foi pro banheiro da escola e começamos a supostamente invocar ela. E quando a gente terminou de falar, não aconteceu nada. É, eu acho que é mentira. Quando o meu amigo terminou de falar isso, apareceu uma tia da escola atrás de mim e falou: o que vocês estão fazendo aí? Mano, todo mundo gritou desesperado porque além do susto ela era loira. A gente saiu correndo do banheiro e meu amigo chegou a mijar nas calças de medo. Depois desse dia a gente nunca mais brincou com essas coisas, mano. Teve uma vez que quando eu era criança eu tava andando com a minha avó na rua e eu vi uma pomba machucada no chão. Daí eu pedi pra minha avó deixar eu levar a pomba pra casa pra eu cuidar dela. Então eu peguei uma caixa de papelão, coloquei a pomba dentro e levei pra casa. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe: eu não furei a caixa pra pomba respirar, mano. Quando eu cheguei em casa e fui mostrar pra minha mãe, a pomba já não tava mais entre nós. E eu fiquei muito triste, mano. Eu me senti muito culpado. Eu ia falar que eu não tive culpa, mas se eu tivesse deixado o bichinho lá quieto, provavelmente ele estaria vivo. Se inscreve aí no canal pra mais histórias. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, eu vi um comercial do Relâmpago McQueen passando na TV. E era de um carrinho muito da hora, que ele andava sozinho, falava sozinho, ele fazia um monte de coisa. E eu fiquei apaixonado por ele. E é óbvio que eu fui pedir pros meus pais. Só que na época o carrinho era muito caro. Então eu implorei pra eles. Eu falei que eu ia fazer todas as minhas tarefas. Eu falei que nunca mais ia fazer bagunça. Eu fiz 1 milhão de promessas. Então a gente foi no shopping procurar esse carrinho. Só que a gente não achava ele de jeito nenhum. E mano, eu comecei a ficar muito triste, comecei a passar mal e ficar doente. Porque eu queria muito esse carrinho. Então a gente voltou pra casa e eu tava muito triste. E eu não sei como, mas o meu pai achou esse carrinho. E mano, eu realizei um sonho de infância. Pra você ter noção, eu tenho esse carrinho até hoje. Quando eu era criança, eu adorava assistir Bob Esponja, porque era um dos meus desenhos favoritos. E teve um dia que eu tava assistindo um desenho de boi e do nada passou um episódio bizarro onde o Bob Esponja fica preso no fundo do mar. E mano, esse episódio é muito estranho. E eu lembro que quando eu vi ele, eu fiquei morrendo de medo. E o pior de tudo é que tava perto da hora de dormir, mas quando eu deitei na cama, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E o que uma criança que acabou de assistir um episódio bizarro de Bob Esponja poderia fazer pra dormir? Exatamente. Ô mãe, ora pra mim dormir. Eu tô com medo do Bob Esponja. Eu fui no quarto da minha mãe e pedi pra ela orar pra mim dormir porque eu tava com medo do Bob Esponja, mano. Mas pelo menos adiantou. Quando eu era criança, eu morria de medo de ET. E teve uma vez que eu tava assistindo TV com meus pais e do nada começou a passar uma reportagem do ET Bilu, que caso você não saiba quem que é o ET Bilu, é uma história de um ET daqui do Brasil e a Record conseguiu entrevistar ele. Pois é, não faz o menor sentido, mas na época eu fiquei me cagando de medo. E quando eu fui dormir, eu não conseguia dormir de jeito nenhum, porque eu tava com medo de do nada entrar um ZT no meu quarto e me abduzir. Então, obviamente, eu como uma criança com medo, a única coisa que eu poderia fazer é ir no quarto dos meus pais pedirem pra dormir com ele. E o pior de tudo é que não foi só uma vez, foi papo de uma semana seguida. Mas eu não tinha culpa, quem tinha culpa de verdade era o ET Bilu. Alguns anos atrás, saiu um filme chamado 2012, que basicamente era o fim do mundo. Então todo mundo começou a espalhar um boato que no dia 21 de dezembro o mundo ia acabar. E nessa época eu era muito pequeno e eu fiquei com muito medo disso ser verdade. Quando chegou no dia, eu e minha irmã ficou esperando da meia-noite pra ver se isso era verdade ou não. E eu, no meu ápice de inteligência, olhei pra minha irmã e falei: Gi, se o mundo acabar, eu posso ficar com seu notebook? Mano, a minha irmã não aguentou, ela começou a rachar o bico da minha cara. Depois dessa pedrada que eu lancei, mano, a gente até perdeu o medo. Quando eu era criança, eu queria ter uma calopsita, então eu pedi pros meus pais. Só que os meus pais não confiavam muito em mim, eles achavam que eu não ia cuidar dela. Daí, de tanto eu insistir, eles me perguntaram: tá bom, se a gente for dar uma calopsita pra você, qual que vai ser o nome dela? E eu falei o primeiro nome que veio na minha cabeça, que foi Sheldon. E eles acharam tão engraçado esse nome que eles realmente compraram uma calopsita pra mim, e ela se chamou Sheldon. Daí beleza, o Sheldon veio pra casa, a gente foi brincando com ele. Só que eu não sei se vocês estão ligados, mas a gente tem que ir cortando as asas da calopsita, senão simplesmente do nada ela vai fugir. E adivinha só o que aconteceu? Eu tinha medo de cortar a asa dela, então simplesmente num dia eu acordei e ela não tava mais lá. Mano, eu fiquei muito triste, cara. Jamais esquecerei de você, Sheldon. Quando eu era criança, eu sofria muito bullying por causa da minha orelha, que era um pouquinho grande. Eu sofria bullying principalmente dos meus primos. Pra vocês terem noção, meu apelido na família era Dumbo. Toda vez que eles me viam era isso. E aí, taça da Champions? Fala, Dumbo, beleza? Ou orelha de bater bola aí. E teve um dia que eu não tava aguentando mais e eu falei: já chega, eu não aguento mais. A família toda ficou em silêncio me olhando e falava. Vixe, o Mickey ficou bravo. Não adiantou de nada. Pô, mano, se inscreve aí no canal, eu não aguento mais ser zoado. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, eu tava lá em casa de boa com a minha irmã e a gente tava brincando de fazer desenho no papel. E eu tinha feito um desenho de um passarinho igualzinho esse aí. Daí a minha irmã olhou pro meu desenho e falou que ficou muito ruim e amassou o papel. Mano, na hora que ela fez isso, eu entrei em choque. Eu comecei a chorar muito, porque eu fiquei muito triste. A minha mãe veio correndo ver o que tinha acontecido. E eu falei o que aconteceu pra ela, e minha mãe brigou com a minha irmã. E fez a minha irmã pegar um ferro de passar roupa pra desamassar o desenho. Mas pô, mano, eu não tive culpa, foi a minha irmã que amassou meu desenho.
O dia em que minha irmã cortou meu cabelo escondido. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. E os meus pais tinham saído de casa e deixaram a minha irmã cuidando de mim. Quando os meus pais saíram, a minha irmã teve a brilhante ideia de cortar o meu cabelo. E eu sabia que isso ia dar ruim, mas como eu era uma criança burra, eu não fiz nada. Então ela começou a cortar meu cabelo e, mano, ficou muito zoado. Quando os meus pais chegaram e viram meu cabelo, a minha irmã tomou uma surra da minha mãe. Que coitada, mano, eu rachei o bico. E o pior de tudo que eu apanhei também, porque eu deixei ela cortar o meu cabelo. Depois que eu contei a história da minha mãe dando um tiro na boneca da minha tia, eu resolvi trazer mais algumas histórias dela. Ela e os 6 irmãos dela era tipo uma gangue na cidade. E eu não sei se eu posso falar muito, mas eles meio que roubavam um mercadinho. Eu não tô falando nada, supostamente. E a minha mãe conta que ela roubava refrigerante e vendia pro próprio dono do mercadinho, mano. Mano, olha que absurdo. Deixando claro que minha mãe é uma nova pessoa, ela conheceu Jesus, então ela não faz mais isso. Mas, mano, a minha mãe era embaçada. O dia em que minha mãe quase me matou. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 10 anos. Eu tava lá em casa de boa e minha mãe chegou falando que a gente iria sair. E a gente iria num jantar super chique, então eu teria que ir toda arrumadinha. Mas antes da gente sair de casa, minha mãe me disse: se comporta, não é pra fazer bagunça. Só que como eu era uma criança idiota, eu ignorei essa parte. Então a gente foi pra esse jantar. Chegando lá, eu fiquei brincando na terra com a minha roupa novinha que minha mãe tinha comprado só pra ir nesse jantar. E mano, eu fiquei todo sujo de terra. Quando minha mãe me viu daquele jeito, ela só olhou pra mim e disse: lá em casa a gente conversa. Pronto, aí eu já tinha aceitado minha morte. Eu voltei pra casa pensando na surra que eu ia tomar. E eu coloquei na minha cabeça que eu não iria chorar. Quando eu cheguei em casa, eu saí correndo pro meu quarto e coloquei 2 calças pra tentar amenizar a surra que eu ia tomar. Então a minha mãe entrou no quarto. E quando ela me viu, ela só disse: não corre que é pior. Mano, eu saí correndo pela casa e me tranquei no banheiro. Pois minha mãe ficou me esperando até eu sair desse banheiro. Quando eu saí, eu tomei uma surra. Que, mano, eu segurei o máximo pra não chorar, mas parecia que quanto mais eu segurava pra chorar, mais ela me batia forte. Quando eu era criança, eu e minha irmã, a gente se odiava. E teve um dia que ela ia sair com o namorado dela e minha mãe falou pra ela voltar cedo pra casa. E beleza, o tempo foi se passando e minha irmã não chegava de jeito nenhum. E a minha mãe ligou várias vezes pra ela, só que ela não tava atendendo o celular. E foi aí que eu vi a brecha perfeita pra me vingar da minha irmã. Eu fiquei falando na cabeça da minha mãe: olha, mãe, ela tá demorando, hein? Se fosse comigo, eu já tinha apanhado, hein? Só pra ficar colocando lenha na fogueira. Até que do nada, minha irmã chegou, só que já tava de madrugada. E, mano, a minha mãe tava uma fera. Ela começou a brigar com a minha irmã, começou a gritar com ela e eu só concordando. Até que simplesmente do nada, a minha mãe pegou o celular da minha irmã e tacou no chão. Mano, nessa hora até eu entrei em choque. Eu peguei minhas coisas e fui pro meu quarto antes que sobrasse alguma coisa pra mim, mano. Tá maluco? Coitada da minha irmã, mas ninguém mandou chegar tarde em casa. O dia em que minha mãe brigou com a mãe do meu melhor amigo. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. E eu tinha o meu melhor amigo na escola. E eu tinha acabado de ganhar um Lego de aniversário. E misteriosamente ele sumiu quando eu levei ele pra escola. Mas eu nunca iria desconfiar do meu melhor amigo. E beleza, se passou alguns dias e do nada o meu melhor amigo aparece brincando com um Lego exatamente igual ao meu. E, mano, na hora eu já sabia que aquele Lego era o meu. E eu fui lá e falei: ô Juninho, eu deixei o meu Lego com você? Ele disse que não, que ele tinha ganhado da mãe dele. E mano, eu tinha certeza que ele tava mentindo. Então quando eu cheguei em casa eu contei tudo pra minha mãe. E na hora minha mãe me colocou no carro e a gente foi até a casa dele. Quando a gente chegou lá, a mãe dele que atendeu a gente. Daí minha mãe explicou toda a situação e realmente ele tinha roubado o meu Lego. E a mãe dele nem tava sabendo de nada. Então ela fez ele devolver o Lego pra mim. E eu nunca mais falei com ele, mano. A minha mãe foi na casa do cara arrumar briga, mano. O dia em que eu fui expulso da casa do meu amigo. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. E eu tava na casa do meu melhor amigo, e ele era meu vizinho. E a gente tava lá jogando videogame de boa, e eu sabia que ele gostava de uma menina que eu conhecia. Então, óbvio que eu comecei a zoar ele. Eu comecei a zoar ele, falando que eu iria contar pra menina que ele gosta dela. Só que até aí tava de boa. E eu continuei zoando ele. Até que do nada ele levantou e desligou o videogame e disse: já chega, mano, vai embora. Só que eu achei que ele tava zoando. Mas não, mano, ele realmente me expulsou. E eu fiquei sem entender nada, mano, porque eu só tava zoando. E ele ficou uma semana sem falar comigo. Só de raiva eu fui lá e falei pra menina que ele gostava dela. O dia em que eu quase morri brincando na casa do meu amigo. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. Eu tava na casa do meu amigo e a gente tava brincando de apocalipse zumbi com o Nerf. Então era um zumbi e 2 sobreviventes. E a gente tava correndo pela casa toda. Até que meu amigo virou zumbi e só sobrou eu como sobrevivente. Ele começou a correr atrás de mim. E na hora do desespero eu peguei a mira da Nerf e usei como granada. E quando eu fui tacar, eu escorreguei e caí de cara no chão. Sim, eu caí sozinho. Meus amigos ficaram sem entender nada e ficaram rachando o bico. E eu lá, desmaiado no chão. Mano, se fosse um apocalipse zumbi de verdade, eu já tinha morrido. O dia em que eu quase quebrei todos os dentes da minha boca. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos. E nessa época eu morava em prédio. Eu e minha família estavam voltando da igreja. E como eu era uma criança que não parava quieta, eu fui subir as escadas do prédio que nem um cachorro. Então eu tava subindo a escada que nem um cachorro e do nada eu escorreguei a minha mão e caí de boca no degrau. Mano, a minha boca começou a sangrar na hora. Os meus dentes furaram a minha boca, mano. Eu comecei a gritar: mãe!
Até hoje eu não sei como que eu não quebrei nenhum dente. O dia em que eu mijei nas calças brincando de esconde-esconde. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. Eu tava aqui em casa com meus primos e a gente ia brincar de esconde-esconde. E era o meu primo mais velho que ia procurar a gente. Só que tem um pequeno detalhe, eu tenho um sério problema que eu não consigo segurar a minha risada. Então eu me escondi dentro do guarda-roupa e ele começou a procurar a gente. E eu tava lá de boa e do nada o meu primo entrou no quarto. E mano, me deu muita vontade de dar risada. E ele percebeu que eu tava dentro do guarda-roupa. E eu tava morrendo de vontade de rir. Eu segurei tanto que eu comecei a mijar nas calças. Mano, na hora o meu primo abriu a porta e eu tava lá, todo mijado. E pra piorar, eu mijei nas roupas que tava dentro do guarda-roupa. Mas eu não tenho culpa, eu sei que eu falo isso todo vídeo, mas eu era só uma criança. O dia em que minha irmã quase me matou. Essa história aconteceu quando eu tinha 7 anos e ela tinha 13. E nessa época eu e minha irmã se odiavam. A gente brigava o dia todo. E a minha irmã tinha um tablet muito da hora. Só que ela quase não deixava eu usar. Pra você ter noção, ela escondia ele pra eu não mexer. E teve um dia que ela saiu de casa e é lógico que eu fui mexer no tablet escondido. Eu entrei no quarto dela, peguei o tablet e fiquei assistindo o vídeo escondido debaixo da cama. Até que do nada eu escuto: Johanna! E a porta abriu com tudo. E eu não sei como, mas ela me puxou debaixo da cama e me pegou pela camiseta. E começou a me enforcar, mano. Ela começou a gritar comigo porque que eu tava mexendo no tablet dela e, mano, eu só tava assistindo um vídeo no YouTube. Eu tava quase desmanhando até que minha avó chegou no quarto e separou a gente. Mas um pouco, se minha avó não tivesse chegado no quarto, mano, eu nem sei o que ia acontecer comigo. O dia em que eu roubei, só que não deu muito certo. Essa história aconteceu quando eu tinha 6 anos. E eu tava aqui em casa jogando videogame, a amiga da minha irmã ia dormir em casa. E quando ela chegou, ela trouxe vários jogos de Play 2. E na hora que eu vi, eu fiquei muito feliz, porque ela tinha um jogo muito da hora do Relâmpago McQueen. Só que tinha um pequeno problema, ela só iria ficar lá por um dia. Então a gente ficou jogando videogame a tarde toda e chegou a hora de dormir. E eu não queria perder esse jogo, porque ela iria embora logo de manhã. Então eu tive a brilhante ideia de esconder o CD do jogo. Eu escondi esse CD no meio da minha gaveta de cuecas. Assim ela nunca iria achar, então eu fui dormir. Quando eu acordei, ela já tinha ido embora, então eu fui direto pro videogame. Só que eu não tava achando o CD de jeito nenhum. Então do nada minha irmã entrou no quarto e falou: por que que o CD da Nicole tava no meio das suas gavetas de cueca? Daí eu fingi que eu não tava sabendo de nada. Ela e minha irmã ficou procurando o CD do videogame. Infelizmente ou felizmente não deu muito certo. E mano, eu acabei de ver que falta muito pouco pra gente chegar em 5 milhões de inscritos. Então se inscreve aí. O meu primeiro machucado. Mano, eu lembro que quando eu era criança eu tinha um balanço em casa e eu ficava balançando nele o dia todo. Até que teve um dia que eu tava brincando nele e eu tava pegando um impulso muito forte. Eu não sei o que aconteceu, mas eu caí de cara do balanço. Eu cheguei a dar um mortal e bati a cabeça com tudo no chão. Sabe aquele barulho de cabeça oca quando bate no chão? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eu não lembro muito bem o que aconteceu, mas eu só lembro que eu saí correndo pela casa e chorando, desesperado. Esse foi um dos primeiros de muitos machucados que iria acontecer na minha vida. Quando eu era criança, minha família me deu um apelido, porque o meu nome era muito difícil. Como a minha avó não conseguia falar o meu nome quando eu nasci, ela me apelidou de Nino, que significa menino. Só que esse apelido acabou pegando na família inteira. E até hoje eles me chamam de Nino. E o pior de tudo é quando eles me chamam de Nino na frente dos meus amigos. Ô Nino, você já comeu? Nino? Quem que é Nino? Já não basta ter um nome zoado, agora tem que ter um apelido zoado também. O pior machucado que eu já fiz na minha vida toda. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E eu tava na casa do meu amigo e a gente tava brincando na frente da rua dele. E meu amigo, ele tinha um patinete muito da hora. E a gente tava andando nele. Até que do nada o meu amigo fala que perto da casa dele tinha uma descida gigantesca. E ele me desafiou a descer ela. Quando a gente chegou lá, era uma descida muito alta. E o único jeito de frear o patinete era colocando o pé no chão. Mas eu fui lá e aceitei o desafio. E mano, quando eu desci muito rápido. E se eu não parasse, eu ia bater num muro lá na frente. Mano, nessa hora eu entrei em choque. Eu não sabia o que fazer, porque tava muito rápido. Até que do nada, o patinete bateu numa pedrinha. O muro chegou até ficar em câmera lenta. E eu levei um tombo que eu me ralei inteiro. Mano, a minha camiseta chegou a rasgar. Eu nunca tinha me machucado tanto na minha vida, mano. Mano, se liga nesse vídeo aqui que eu achei. Eu acabei de chegar de viagem. E assim que eu vi ela, mano, foi amor à primeira vista. Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim e eu fiquei apaixonado. Mano, que é isso? Eu tava aqui em casa de boa, até que do nada eu recebi esse vídeo e, mano, eu tive que mostrar pra Ana na hora. Mas pra piorar, tinha mais 2 amigos meus que também gostavam dela. A gente ficou tipo uma competição, velho. Um chegava com chocolate, outro chegava com flores, eu chegava com os dois, cada um querendo ganhar o coração dela. Essa definitivamente foi a coisa mais aleatória que eu já vi na minha vida. Teve uma vez que eu fui viajar no final do ano quando eu era criança, e eu e minha família ficou num hotel. Chegando lá, eu fui nadar na piscina e eu acabei fazendo 2 amigos da minha idade. E a gente ficou lá brincando o dia todo e quando foi ficando de noite, um deles olhou pro outro e falou: tá na hora. Você vem com a gente? Eu fiquei sem entender muito, mas eu topei. Então eles foram entrando na recepção e foram no restaurante do hotel, que já tava fechado por conta do horário. Eu comecei a achar muito estranho e perguntei o que a gente tava fazendo ali. Daí eles olharam pra mim e falaram: ué, a gente vai roubar refrigerante. Nessa hora eu entrei em choque, porque eu era muito novo pra ir pra cadeia. Eu comecei a falar: não, mano, pra que isso, gente? Para, por favor, eu compro refrigerante
refrigerante pra gente amanhã. Mas mesmo assim, eles foram entrando no restaurante. E, mano, eu que não sou bobo nem nada, eu peguei e vazei pro meu quarto. Daí, no dia seguinte, eu acordei, desci lá embaixo e vi os pais deles pagando os refris porque o hotel viu tudo nas câmeras. E, mano, foi por muito pouco que eu não me ferrei junto. Quando tava tendo as Olimpíadas aqui no Brasil, a tocha olímpica ia passar na cidade aqui do lado da minha. E eu descobri que o Ted e o Castanhari iriam carregar ela. E, mano, eu era muito fã deles nessa época. Não que eu não seja hoje. Então, eu e minha irmã pedimos pro meu pai levar a gente pra aquela cidade e a gente ficou procurando eles o dia inteiro. Eles postavam que estavam no lugar e a gente ia lá. Mas quando a gente chegava lá, eles tinham acabado de sair. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar eles. E o pior é que recentemente eu encontrei o Ted pessoalmente. E, mano, eu tive que fingir que nada tinha acontecido. Nem parece que alguns anos atrás eu tava perseguindo ele. Ai, ai, bora atravessar a rua. Vixe, tá vindo um carro. Mas eu acho que dá tempo. Será que eu vou ou não vou? Ai, dane-se, eu vou. Meu Deus do céu, foi quase. Eu tenho que chegar antes que esse carro no poste, senão eu vou morrer. Ai, meu Deus, corre, 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 corre. Ah, moleque, eu tô vivo. O que é esses negócios que eu tô vendo? Esse aqui é menor que esse. Ah, pra que subir a escada normal se eu posso subir desse jeito? E se eu enrolar esse trequinho aqui? Da hora. O dia em que eu quase acabei com a paz. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 9 anos. E eu e minha família ia na igreja. Mas antes da gente ir pra igreja, minha mãe disse pra mim não comer os ovos de Páscoa. Que era pra mim comer só na volta. E é óbvio que eu não fiz isso. Eu fui lá e comi metade do meu ovo de Páscoa escondido. Chegando na igreja, mano, do nada me deu uma dor de barriga. E nessa hora eu entrei em choque. Porque eu tenho uma certa dificuldade de ir no banheiro fora de casa. E eu tinha me esquecido de um pequeno detalhe. Nesse dia eu ia participar da peça de teatro da Páscoa. E eu tava com muita vontade de cagar. Como que eu ia apresentar uma peça de teatro quase cagando nas calças? Conforme foi passando o teatro, a minha vontade só aumentava. E eu tava com muito medo de cagar no meio do teatro. E finalmente o teatro acabou. E, mano, eu saí correndo pro banheiro da igreja e acabei com ele. Depois desse dia eu nunca mais comi tantos ovos de Páscoa na minha vida. Teve uma vez que era aniversário do meu amigo e eu não sei como é na escola de vocês, mas na minha, se é seu aniversário, você vai tomar uma ovada na saída. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando chegou no final da aula, o meu amigo já sabia que ia tomar ovada. Mas quando bateu o sinal, ele saiu correndo pra ir embora e pegar o ônibus. E a gente saiu correndo atrás dele. E quando ele foi entrar no ônibus, eu taquei um ovo na direção dele. Mas ele acabou desviando e eu acertei o ônibus. Na hora o ônibus parou e o motorista desceu na rua. Quando eu vi ele, mano, eu saí correndo e me escondi dentro da escola. Quando eu cheguei em casa, tava todo mundo me mandando mensagem falando que o motorista ficou me procurando e que ele iria atrás de mim amanhã. E obviamente eu faltei 3 dias porque eu tava com medo de apanhar do motorista. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos, era Dia das Mães. E na minha escola a gente ia fazer uma apresentação de Dia das Mães. E quando chegou na hora da apresentação, eu esqueci de toda a dança. Então eu lembrei da cena do Alex dançando em Madagascar 2 e comecei a improvisar uns passinhos nada a ver. E mano, na hora minha mãe percebeu que eu não sabia o que eu tava fazendo. E todo mundo da plateia começou a dar risada. Logo quando eu comecei a trabalhar na minha adolescência, eu trabalhava de editor de vídeo numa empresa aqui na minha cidade. E no meu primeiro dia, a gente foi fazer uma gravação e meu patrão olhou pra mim e falou: proteja esse cartão de memória como se fosse a sua vida, porque nele tem gravações do nascimento da minha filha. Daí eu falei, ok, pode deixar comigo. Então eu peguei o cartão de memória na mão e pensei, caraca, já pensou derrubar ele no chão? Não deu nem tempo de eu terminar a frase e o cartão de memória caiu com tudo no chão. E ele caiu bem no meio daqueles tijolinhos da calçada, tá ligado? Mano, eu entrei em pânico, porque era o meu primeiro dia. Então eu tive a brilhante ideia de tirar o meu tênis, colocar em cima do local pra eu não perder o lugar onde ele caiu. E eu saí correndo pro escritório e peguei uma chave de fenda e tirei o tijolo na marra. E mano, foi por muito pouco que eu não perdi esse cartão de memória. Se eu tivesse perdido, eu tava na rua. O dia em que eu quase fui roubado por uma criança. Essa história aconteceu na BGS de 2023. Eu tava lá com meus amigos youtubers. E a gente decidiu sair pra almoçar. Então a gente foi todo mundo pro shopping, que era do lado do evento. E pra entrar no evento, a gente usava uma credencial com o nome do nosso canal e a nossa foto. Então a gente tava lá todo mundo almoçando de boa e do nada chegou um moleque que tinha, sei lá, uns 9 anos. E me perguntou: vocês estão aqui no evento aqui do lado? Daí eu disse que sim. Daí ele pegou a minha credencial na mão e falou: se eu pegar isso aqui, eu consigo entrar lá no evento? Daí eu disse que não, porque tem a minha foto, então ele não conseguiria entrar. Daí ele só virou as costas e saiu andando. Eu achei isso muito estranho e fiquei sem entender nada. Quando eu olho pra minha credencial, ela não tava mais comigo. Mano, eu não sei como ele fez isso, mas ele conseguiu pegar minha credencial sem eu ver. Mas graças a Deus esse moleque deixou a credencial cair no chão e a gente achou ela a tempo. E mano, eu acabei de ver aqui, eu tô concorrendo na categoria de youtuber do ano no Embest. Então pra você votar em mim é só entrar no link do comentário fixado. Quando eu era criança, eu adorava comer macarrão. E teve um dia que minha mãe fez uma panela cheia de macarrão, porque a gente ia receber visita em casa. E quando eu vi aquele tanto de comida, mano, eu enchi o meu prato, bem mais do que eu precisava. E na hora, minha mãe já me olhou com cara feia. Porque ela conta que quando ela era criança, os meus avós fizeram um monte de coxinha pra uma festa. E a minha mãe comeu quase tudo antes da hora. E de punição, meus avós fizeram um monte de coxinha pra ela comer até ela não aguentar mais. E adivinha só o que a minha mãe fez comigo? Eu não tinha chego nem na metade do prato, eu já tava cheio. Quando eu fui me levantar da mesa pra ir brincar, minha mãe falou: não, só vai brincar
brincar quando acabar de comer todo o macarrão. Mano, na minha cabeça eu achei que ia ser moleza. Mas, meu amigo, eu nunca comi tanto macarrão na minha vida. Pra vocês terem noção, hoje eu não consigo mais comer macarrão, mano. O dia em que eu quase matei o meu melhor amigo na escola. Antes de tudo, eu quero deixar claro que não foi a minha intenção fazer isso e, mano, jamais faça isso com alguém. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 12 anos. Eu tava lá na escola de boa e era bem na época das trollagens. E eu e meu amigo quis zoar um outro amigo nosso. O plano era o seguinte: eu iria distrair ele conversando e o meu outro amigo chegaria por trás e ficaria ajoelhado. E quando meu amigo estivesse distraído, eu empurraria ele, de leve, só de brincadeira. Mas quando chegou a hora de fazer a brincadeira, eu dei um empurrão nele que meu amigo que tava ajoelhado chegou a cair junto. E ele caiu de costas no chão. Mano, na hora eu fiquei em choque porque eu vi que deu ruim. Ele levantou com falta de ar, quase morrendo, e mano, eu fiquei em choque. Por isso que eu tô falando, mano, nunca faça isso com ninguém. Depois desse dia eu nunca mais fiz essa brincadeira de mau gosto na minha vida. O dia em que eu quase morri jogando futebol. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E, mano, eu sou muito ruim jogando bola. E teve um dia que eu tava na escola e era aula de educação física. Só que a gente iria jogar contra outra sala. Só que tinha um porém, eles eram muito mais velhos que a gente. E, mano, eu era muito pequeno. Então o jogo começou e, como sempre, eu não conseguia fazer nada. Então o professor viu que eu era muito ruim e me colocou no gol. Então eu tava lá de boa no gol. E do nada, um moleque gigante veio correndo na minha direção e chutou a bola com tudo. Mano, eu nunca vi alguém chutar a bola com tanta força que nem ele na minha vida. A bola veio que nem um foguete na minha cara e a pancada foi tão forte que meu nariz chegou a sangrar. Mas o que importa é que eu defendi o gol. O dia em que eu quase fui expulso da casa do meu amigo. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. E era aniversário do meu amigo, então a gente tava todo mundo brincando de pega-pega na casa dele. Só que a mãe dele disse que não era pra gente brincar dentro da casa, só lá fora. E eu tava fugindo do meu amigo e eu esqueci que não era pra entrar na casa dele. E a gente entrou correndo na sala e eu acabei esbarrando na TV. E, mano, eu quase derrubei a TV dele. Na hora eu entrei em choque. Foi por muito pouco que ela não caiu. Quando meu amigo viu que eu quase derrubei a TV dele, mano, ele ficou em choque. E ele ficou muito bravo. Mas eu não tive culpa, mano, eu era só uma criança. Coisas aleatórias que aconteceu na minha escola. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 7 anos. E era bem na época que todo mundo brincava de Blade Blade, inclusive eu. E a gente tava brincando no intervalo. E do nada, o meu amigo quis fazer graça de soltar o Blade Blade no ar. E é óbvio que isso não ia dar certo. Quando ele soltou, o negócio saiu pulando e bateu com tudo na porta de vidro da diretora. E quebrou na hora, fez o maior barulhão de vidro quebrando. Mano, a gente saiu correndo e se escondeu no banheiro, mas é óbvio que a escola descobriu quem foi. E meu amigo levou suspensão e proibiram de levar Blade Blade por conta dele. Pô, mano, não pode mais nem brincar que acontece essas coisas. Hoje eu vou quebrar o recorde mundial do Flappy Bird, o jogo que foi banido pelo seu próprio criador. Esse aqui é o Flappy Bird, um joguinho que parece simples, mas ele pode ser muito viciante. E o recorde mundial dele é de 2.311 pontos. Mano, quanto tempo será que eu vou ter que ficar jogando? Eu comecei jogando normalmente, mas eu logo percebi que eu iria ficar horas jogando isso. Então eu continuei jogando, mas eu já não aguentava mais ficar batendo e voltando tudo pro início. Eu já tava com muita raiva. Então eu lembrei que toda vez que alguém se inscreve, as minhas chances de bater esse recorde aumentam. Então se inscreve aí, mano, me ajuda a bater esse recorde. E quando eu achei que finalmente eu ia conseguir alguma coisa, aconteceu isso. Eu odeio esse jogo. Coisas aleatórias que aconteceram comigo quando eu era criança. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, eu tava brincando na frente da rua de casa. E do nada meu amigo chegou falando: mano, se liga nisso aqui, se chama Le Parkour. Mano, quando eu vi isso, eu quis muito aprender a fazer parkour. Então a gente ficava o dia inteiro correndo pela rua se pendurando em placa. Até que meu amigo me desafiou a pular uma lixeira que ficava num portão. O plano era eu sair correndo, me pendurar nela e passar por cima dela. Só que quando eu fui fazer isso, a lixeira tava meio solta. E na hora que eu me pendurei nela, a lixeira caiu com tudo no chão. Mano, eu saí correndo desesperado porque eu entrei em choque. Basicamente eu quebrei uma lixeira de alguém sem querer. Depois desse dia eu nunca mais fiz parkour na minha vida. Unboxing do meu cachorro. Esse aqui é o Pancake, ele é do modelo Golden Retriever. Atualmente ele tá na versão 0.2, mas a encomenda já chegou faz uns 15 dias. Então bora pro review. Começando pelas patinhas e pelas perninhas. Por enquanto elas estão bem pequenininhas, mas nada que impeça a sua agilidade. A skin dele veio no default, mas o fabricante disse que cada mês ele recebe uma atualização. O focinho ainda tá em desenvolvimento, mas logo logo sua aerodinâmica estará em funcionamento. Ele também veio equipado com uma habilidade de pedir carinho na barriga, mas qualquer oportunidade ele usa sua pequena boquinha pra tentar te causar dano. Essa versão ela exige muito cuidado e atenção, porque esse modelo é um pouquinho bagunceiro. E a cada dia que passa ele vai recebendo pequenos updates. Conclusão, vale a pena ou não adquirir esse produto? E a minha resposta é com certeza vale, ele é muito fofinho. Esses dias eu contei uma história onde eu tava numa viagem com a escola e o meu amigo quebrou a beliche do quarto, inclusive eu achei a foto desse exato momento. E eu lembrei que essa não foi a única história que aconteceu nessa viagem, tem outra que é muito boa. A escola tinha comprado um monte de pizza pros alunos, só que a gente só podia comer lá na cozinha, a gente não podia levar pro quarto. E
a gente viu que sobrou um monte de pizza, então o pessoal do meu quarto pensou, e se a gente roubar umas pizzas? E foi exatamente isso que a gente fez. 2 amigos meus ficaram distraindo os professores. E eu e mais um amigo meu roubamos 2 pizzas e levamos pro quarto. Mano, olha o tanto de bobeira que tinha no nosso quarto. E sabe o melhor de tudo isso? A gente não foi pego. Até hoje ninguém sabe disso. Tomara que meus professores não estejam assistindo esse vídeo. Esse aqui é o meu óculos, eu uso ele desde sempre. E é assim que eu enxergo o mundo sem os óculos. E eu sempre sofri bullying por isso, principalmente por ele parecer com o do Harry Potter. E recentemente eu acabei derrubando o meu óculos no chão. E infelizmente eu acabei quebrando ele. E eu fiquei muito triste por isso. Ele já era da família praticamente. E mano, eu fiquei sem enxergar nada, até que eu decidi comprar um novo óculos. E enquanto eu tava esperando o meu novo óculos chegar, eu lembrei que falta muito pouco pra gente chegar em 7 milhões de inscritos. Então se inscreve aí. E depois de muito tempo, finalmente o meu novo óculos chegou. Talvez vocês estranhem, porque ele é um pouquinho diferente do antigo, mas se liga nesse novo óculos. Agora sim, o pai tá estiloso. Quando eu era criança, eu morria de medo de tomar qualquer injeção. E teve um dia que do nada meus pais chegaram falando que a gente ia pro shopping. Daí beleza, a gente foi indo, só que eu percebi que a gente não tava indo pro shopping. Quando eu olho pra fora do carro, a gente tava na frente de um postinho de saúde. E já tinha uma criança gritando pra salvar a própria vida. Mano, quando eu me toquei, eu comecei a chorar pedindo pra ir embora, mas não adiantou de nada. Foram 4 enfermeiras me segurando pra aplicar vacina em mim, mano. E o pior de tudo é que depois a gente nem foi pro shopping. Hoje eu vou ajudar o Rio Grande do Sul. Na verdade, a gente vai. Com toda essa tragédia que tá acontecendo, eu como influenciador não poderia deixar de fazer algo. Então eu, juntamente com a minha esposa, criamos um ponto de coleta de doações aqui na minha cidade. Foi em cima da hora, divulgamos um dia antes, mas mesmo assim deu muito bom. E eu fiquei muito feliz de ver pessoas ajudando pessoas que realmente precisam. Conseguimos arrecadar água, alimentos, roupas, calçados, itens de higiene básica e até rações pros animaizinhos. E eu sei que eles precisam de muito mais. Mas só de pensar que a gente já conseguiu ajudar muitas vidas já é incrível. E eu te convido a ajudar também, doando em algum ponto de coleta aí na sua cidade. Juntos a gente vai conseguir ajudar o Rio Grande do Sul. O dia em que eu peguei meus pais fazendo aquilo. Sim, meus amigos, aquilo lá. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. Eu tava na casa de boa assistindo TV com a minha irmã. E os meus pais estavam no quarto. E eu comecei a chamar a minha mãe, só que ela não respondia. Então eu fui até o quarto dela. Só que eu cheguei lá na porta, a porta tava trancada. E eu, como uma criança burra, tive a brilhante ideia de olhar no buraco da chave. E meus amigos, depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu saí correndo, gritando pela casa porque eu não tava entendendo nada. E os meus pais saíram do quarto pra ver o que tinha acontecido. E mano, foi muito constrangedor. Eu não quero entrar em detalhes, mas mano, eu fiquei traumatizado. Eu virei tio. Sim, agora o Ronanzinho é tio. Bom, na verdade eu já era, mas agora eu meio que virei um tio duplo. Hoje eu fui visitar a minha nova sobrinha pela primeira vez. E essa aqui é Júlia. Eu já vou logo avisando que eu morro de medo de bebê. Eu não sei explicar, mano. Parece que, sei lá, do nada eu vou derrubar a criança. Ela ficou bem tranquilinha no meu colo e ela nem chorou. Eu não vejo a hora das duas crescerem pra eu virar o tio do pavê pra comer.